Bom dia pessoal, tudo bem? Eu fiz essa gravação aqui de aula, né, falando sobre o conteúdo que a gente já trabalhou um pouco na última aula através da videoaula, tá? E aí, a gente está iniciando praticamente nesse conteúdo e eu vou fazer alguns comentários aqui, tá? Pelo título aí já dá para vocês verem, né? Tecnologias aplicadas à análise do espaço geográfico. E nos últimos anos, ou nas últimas décadas, posso dizer, né, principalmente a partir da segunda metade do século XX, século passado, e principalmente agora, nas últimas 2 décadas, foram criadas muitas tecnologias que auxiliam, que dão um auxílio à análise do espaço geográfico. Permite o ser humano ter uma análise mais detalhada, né, que contribuiu muito principalmente para os cartógrafos, né, que trabalham com representação do espaço geográfico, além de permitir a obtenção de informações importantes que auxiliam o nosso dia a dia. Tá? Essas tecnologias permitem o ser humano fazer uma análise mais detalhada, mais verdadeira do espaço geográfico. Aí a gente vai mostrar algumas aqui. Aqui no segundo slide, diz o seguinte, que ao longo da sua sistematização, a geografia tem se caracterizado como a ciência que analisa a organização espacial dos fenômenos ambientais e socioeconômicos a partir de diferentes abordagens e técnicas. Isso aí é o objetivo da geografia, né? Estudar o espaço geográfico, né? Quando fala aí fala uma questão importante, diferentes abordagens e técnicas, né? Tem vários estudos que foram feitos, várias abordagens que foram feitas a respeito do espaço geográfico. E técnicas das mais rudimentares, as primeiras que foram usadas eram técnicas simples, arcaicas, né? E até as técnicas mais modernas que a gente conhece hoje, algumas que a gente tem até acesso, como podemos citar o exemplo do GPS, né, que auxilia não somente o ser humano na sua localização no espaço geográfico, como também permite obter-se outras informações a respeito do espaço geográfico. Por exemplo, na produção de mapas, na atualidade, o GPS ele tem um papel importante, né? No sentido de dar a informação, auxiliar o cartógrafo no momento em que ele vai produzir um mapa, que ele vai representar o espaço geográfico. Se a gente pegar como exemplo o mapa do Brasil do século XIX e os mapas que representam o espaço brasileiro na atualidade, é claro que os da atualidade eles são mais precisos, porque, né, no final do século XIX, início do século XX, as técnicas usadas para medir o espaço geográfico eram mais simples do que na atualidade. Hoje nós temos muitos recursos técnicos que permitem o ser humano representar o espaço geográfico com maior exatidão. Certinho, gente? E tem até uma colocação aqui que diz o seguinte, que a análise espacial está obrigatoriamente associada à geografia. É claro, né? O papel da geografia é analisar o espaço geográfico, né?
correspondendo ao estudo da distribuição espacial de qualquer fenômeno, à procura de padrões espaciais. Certo? E entre as várias tecnologias que são usadas atualmente, eu citarei aqui nesse vídeo duas técnicas importantes. Tem, aqui inicialmente cita o título aí, ele cita alguns exemplos de técnicas que são usadas para representar, aliás, para analisar o espaço geográfico, como o geoprocessamento, tem um sensoriamento remoto e tem também os sistemas de informações geográficas. E essas técnicas aí, elas estão interligadas, gente. Uma ajuda a outra aí, né? Por exemplo, o geoprocessamento precisa das informações obtidas através do sistema de sensoriamento remoto e assim por diante, né? O geoprocessamento é definido como uma tecnologia computacional com capacidade para integrar dados georreferenciados e transformá-los em informação. Um exemplo que a gente pode citar, aquele trabalho que estava sendo feito de georreferenciamento, que foi feito em alguns municípios aqui do Brasil, aqui no município onde eu moro, aqui no Piauí. Ele foi feito, né? Fizeram a medição das terras aqui do município, das propriedades, e eles utilizaram o GPS para poder obter as informações, marcar os pontos, né? E esses pontos georreferenciados, eles se levavam colocavam lá no computador, tem o programa lá que faz o geoprocessamento dessas informações, aliás, desses pontos georreferenciados, e transforma em informação. Por exemplo, o mapa das propriedades, né? O mapa das propriedades é a informação que foi processado no computador a partir das informações fornecidas pelo GPS, né? As coordenadas geográficas, os pontos, né? Oferecidos pelo GPS, eles transformaram essas informações dadas pelo GPS, né? em um mapa, né? Que auxiliou no trabalho de georreferenciamento aqui do município, certo? Então isso seria o geoprocessamento. Olha aqui, ó. Como eu falei antes, uma tecnologia está ligada à outra, né? O geoprocessamento, ele faz o processamento, das informações é feito nos computadores através de programas, né? E as informações usadas, que são processadas, os dados que são processados, são fornecidos até por essas outras tecnologias aqui, como por exemplo o GPS. Olha aí, ó, o sistema de informações geográficas, a própria cartografia, né? A geodésia, o sensoriamento remoto, que a gente vai citar daqui a pouco, a fotogrametria, imagens aéreas, imagens de satélites, né? São processados, né? São geoprocessados e transformados em informações. Então, para ser feito o geoprocessamento, precisa de informações, de dados, né? Que são fornecidos por esses aí, vocês estão vendo aí, que estão ao redor do geoprocessamento, ligado ao geoprocessamento, certo? E a outra tecnologia que a gente pode citar, que tem relação também com geoprocessamento, ela manda informação até o geoprocessamento, é o sensoriamento remoto,
que no caso aí é o emprego de imagens da superfície da Terra para a realização de estudos. Ele refere-se à obtenção de informações sem um contato direto entre o pesquisador ou o equipamento e o objeto de estudo. Tem até uma imagem aqui que ajuda a explicar, né? Que a respeito das técnicas de sensoriamento remoto, é interessante enfatizar que as imagens obtidas, geralmente de alta resolução, permitem identificação e caracterização dos aspectos geoambientais, né, do espaço geográfico, bem como proporcionam uma visão de conjunto e multitemporal de extensas áreas da superfície terrestre. E aí, essa visão do espaço geográfico possibilita estudos regionais integrados, evidenciando, por exemplo, as paisagens em sua evolução, quando se faz uma análise, por exemplo, do meio ambiente, é possível evidenciar as paisagens em sua evolução, destacando, por exemplo, impactos ambientais de origem natural e antrópica, né? Antrópica quando é provocada pelo ser humano, vocês sabem disso aí. E aqui nós temos o exemplo aí, ó, de como é que é obtida essas imagens através do sensoriamento remoto. Pode ser de satélites, como vocês podem observar, ou pode ser de aviões. O satélite, como é um objeto que fica a uma altitude bem superior ao avião, né? A área de cobertura dele, as imagens obtidas por ele, podem ser de uma área bem... Aliás, pode ser não, será de uma área bem maior do que as imagens obtidas pelo avião. Vocês podem observar aí na imagem, né? A área de cobertura de um satélite acaba sendo maior por causa da altitude que ele está. Provavelmente não vai ter as informações mais tão detalhadas como de um avião, né? Que já está mais próximo, mas acaba sendo importante. Ambos são muito importantes no que diz respeito à análise do espaço geográfico, certo? Eu fiz um comentário aqui dessas duas técnicas que são usadas para analisar o espaço geográfico, e eu queria que vocês, pessoal aí do terceiro ano, terceira série do ensino médio, fizesse o seguinte: eu vou passar uma atividade para vocês, um trabalho para vocês pesquisarem. Cada um dos alunos aí vai pesquisar uma dessas técnicas, uma dessas tecnologias. Pode ser tecnologias avançadas mesmo, né? Dessas mais atuais, que auxiliam na análise do espaço geográfico. E eu queria que vocês fizessem um pequeno vídeo explicando essa tecnologia. Só uma tecnologia. Cada aluno vai ficar responsável por explicar uma tecnologia, tá? Vocês vão pesquisar. São várias as tecnologias que são usadas hoje na análise do espaço geográfico. Nós citamos aí o exemplo de duas, né? Que no caso foi o sensoriamento remoto e a outra foi o geoprocessamento. Aí vocês vão fazer a pesquisa de outras tecnologias que auxiliam na análise do espaço geográfico. Nós temos, por exemplo, o GPS, né? Que a gente não comentou aqui, e que vocês poderão citar, entre várias outras que vocês podem pesquisar, tá ok? Ou até mesmo, se for o caso, aprofundar a respeito de até dessas aqui que a gente já citou, tá ok, gente? Eu aguardo esse vídeo até a próxima aula, tá ok? Pois beleza, tenha um bom dia e
Tudo de bom para vocês. Um abraço.